Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, todos com muita saúde e alegria. Eu sou a professora Railda, de matemática, e veremos nessa aula sobre conversão de unidades de arcos. Acompanhe os objetivos comigo. Então, a gente vai converter essas unidades de medidas em ângulos. Lembra que nós temos aí um instrumento muito simples, que é o transferidor, onde nós temos as medidas em graus. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre conversão de unidades em ângulos. Então, você sabe quais são as unidades utilizadas para medir ângulos? E você já observou situações que são utilizadas esses ângulos? Com certeza sim. No decorrer aí dos exercícios, você fará essa verificação. Primeiramente, nós vamos aí ver quais que são os elementos da circunferência trigonométrica. Então, quando eu tenho sentido positivo, ele está no anti-horário. Quando eu tenho o sentido negativo ou o sinal negativo, ele está no horário. O que é importante a gente também lembrar e saber? Que uma volta completa no círculo trigonométrico equivale a 360 graus ou também a 2π. Que nós temos o raio unitário, que é este valor aqui de 0, né, até uma extremidade, então ele vale 1, e que o centro, ou seja, a origem, é aqui no meu ponto 0. Então, com isso, todos esses elementos que a gente descreve aqui na circunferência trigonométrica são super importantes para que a gente aí consiga resolver os exercícios. Também é importante nós sabermos como que compõem os quadrantes de uma circunferência trigonométrica. Então, eles são 4 quadrantes, aonde nós temos, para o primeiro quadrante, vai de 0 até a extremidade 90 graus, para o segundo quadrante de 90 a 180 e para o terceiro quadrante de 180 a 270 e o quarto quadrante de 270 até 360 graus. Lembrando que eu posso então tanto medir em graus quanto em radianos. Aí nós temos também duas formas de fazer essas transformações. Lembrando que, quando eu tenho de grau para radiano, eu uso uma regrinha simples, que é a regrinha de 3. Lembrando que 180 graus, né, equivale a π, ou seja, π radianos. Aí eu vou ter o alfa, né, que vai ser o meu grau, que eu vou querer descobrir quanto ele será em graus, e o x radianos. Aliás, aqui ele me dá, né, o valor em graus e eu vou ter o x, né, como a minha incógnita para que eu transforme o grau em radiano. E quando eu já tenho radiano e quero em graus, basta então eu substituir o meu π por 180. Tá? Então faremos aí exercícios para que a gente consiga fazer essas conversões. Então nós temos um primeiro exercício super interessante. Acompanhe aqui comigo. Se o ponteiro menor de um relógio percorre um arco de π sobre 12 radianos, o ponteiro maior percorre um arco de quantos graus? Então, observe aqui que o relógio está trabalhando, certo? Olha a informação que ele me deu, que o relógio percorre um arco de π sobre 12 radianos. E o ponteiro maior, né, ele percorre um arco de quantos graus? Então, ele quer saber, lembra que o ponteiro menor, ele me indica as horas, né? E o ponteiro menor, ele indica os minutos. Então, eu quero que você transcreva esse exercício aí para o seu caderno, tente resolver e a gente retorna com a resolução passo a passo.
Vamos lá fazer a conferência do exercício? Então acompanhe a resolução no passo a passo. Se de repente você fez algo mais rapidamente ou não com tantos detalhes, ok. O importante é a gente chegar no resultado final. Então, como que eu resolvi esse exercício no passo a passo? Primeiramente, eu sei que a volta toda é 360 graus. Eu dividi por 12, porque aqui ele me fala, né? Em 12 partes, certo? Aí, o que eu fiz? Chego que 360 dividido por 12 são 30 graus. Isso equivale ao quê? A cada hora, ok? Então, é o ponteiro menor. Logo, para o ponteiro menor, eu tenho também o que? A informação, ó, que π sobre 12 vai ser 180 dividido por 12, que vai me dar 15 graus. Então, o que eu vou fazer com essas duas informações? Vou fazer uma relação. Então, 30 graus equivale a 1 hora. Logo, 15 graus vai ser o quê? Meia hora. E o que é meia hora? São 30 minutos, porque o ponteiro maior me indica os minutos. Como o ponteiro maior é cada 30 graus, ou seja, que a gente acabou de verificar, é 5 minutos. Então, 30 minutos dividido por 5 vai me dar 6 espaços. Então, os 6 espaços vezes o 30 graus vai me dar 180 graus. E assim, então, a gente consegue responder, né, a pergunta do exercício. O ponteiro maior percorre um arco de quantos graus? Então, no caso aqui, ele percorre, então, 180 graus. Muito interessante esse exercício aí, envolvendo os relógios com os seus ponteiros em relação a graus e arcos. Vamos para um segundo exercício para a gente aí realmente carimbar o nosso aprendizado. Observe lá. Quantos graus mede aproximadamente um ângulo de 0,105 radianos? Então, observe que ele agora está me dando em radianos. E está aqui, né, dando a nossa dica que o nosso π vale 180 graus. Então, novamente você coloque no seu caderno, né, porque é importante ter o contexto, né, ter o enunciado do exercício para você saber como que segue aí a resolução.
vamos lá fazer a conferência e resolução do exercício? Quantos graus mede aproximadamente um ângulo de 0,105 radianos? Então, observe aqui, o que eu vou fazer primeiramente? Usar, então, a regra, né, que eu tenho a relação de 180 graus para π, né, radianos, né, que é a 180 em graus, e a relação para radianos. Aí o exercício me dá que eu tenho 0,105 radianos. Logo, eu vou achar o valor de x, né, porque ele quer quantos graus, né? Então, eu tenho a informação de radianos e vou para graus. Então, fazendo aquela multiplicação que a gente já conhece, né, usando a regra de 3, os meios pelos extremos, eu tenho x vezes π igual 180 vezes 0,105. Como eu tenho aí operações, né, utilizando números decimais, é interessante que você faça elas do ladinho aí no seu caderno e confirme na calculadora. Então, fazendo essas multiplicações, nós vamos ter que... Aqui observe que, como ele quer os graus e aqui eu tenho π, eu vou substituir, né, o meu π por 3,14. Aí 180 vezes 0,105 me dá um valor de 18,9. Vou isolar o x, porque é o que eu quero em graus, né? Então, vou passar o 3,14 dividindo 18,9. Eu tenho que fazer essa substituição, porque senão eu acabo ficando, né, com duas incógnitas. No caso aqui, então, esse meu grau, utilizando duas casas depois da vírgula, então ela é aproximadamente 6,02. Então, um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo nos exercícios, eu substituí o meu π aqui por 3,14, tá? E agora, nesse exercício, também é um exercício prático, interessante, que a gente pode aí ver no nosso dia a dia. Então, observe comigo, ou acompanhe. Em um jogo de futebol, um jogador, ele percorreu 2/3 do círculo do meio de campo com a bola. Então, aqui nós temos o campo. Correndo sobre a linha que forma uma circunferência no meio do campo. Qual é a medida do arco percorrido pelo jogador em graus e em radianos, respectivamente? Então, esse exercício ele é um pouco mais completo. Por quê? Porque ele quer tanto em graus quanto em radianos. Então, qual é a medida do arco percorrido pelo jogador? Lembrando que o jogador ele percorreu 2/3 do círculo do meio do campo com a bola. Tá? Então, eu quero que você anote aí, né, o enunciado do problema, da situação problema, tente resolver e daí a gente retorna com a resolução.
Lembrando sempre que para que você tenha êxito aí na sua resolução e realmente chegue ao resultado final correto, você releia mais de uma vez o exercício, né? Sublinhe quais são as informações que ele está te dando e o que realmente o exercício está me perguntando. Então, neste caso aqui do jogador, ele quer saber qual é a medida do arco percorrido pelo jogador, tanto em graus e em radianos. Então, nós vamos fazer separadamente, né? Para que a gente observe essa diferença. Então, aqui, o que nós temos que lembrar? Que uma circunferência inteira, ela tem 360 graus. Porém, o jogador, ele percorreu 2/3 do círculo do meio do campo. Então, foi isso aqui, né? Então, ele percorreu 2/3. Então, eu vou pegar esse 2/3 e vou multiplicar por 360. Assim, eu consigo encontrar que ele percorreu 240 graus, ou seja, não percorreu toda a volta, né? Que justamente são 2/3. Assim, nesse exercício aqui, você verifica que nós estamos trabalhando aí também com multiplicações de fração. Já fazemos aí uma revisão também deste assunto. Então, eu vou ter 2/3 vezes 360, que no caso eu posso multiplicar 2 vezes 360 e dividir por 3, que me dá 240 graus. Então, respondemos a primeira parte do exercício. Só que ele quer também em radianos. Então, observe que em radianos eu vou fazer aquela regrinha, né? De 180 está para π, assim como o meu 240, que é o que eu encontrei lá, e vai estar para x, né? Que é o que eu preciso resolver. Então, observe que nós temos que fazer o cálculo através da regra de 3 simples. Eu vou multiplicar então os meios pelos extremos. Aqui eu já dei o resultado, porém eu tenho que fazer, né, 180 vezes x igual a 240 vezes π. Então, eu fazendo a simplificação aí de 240 por 180, eu vou chegar em 4π sobre 3. E assim, a gente tem a mesma conversão do que? Tanto em graus quanto em radianos. Então, observe que é um exercício que eu posso aí colocar em diversas situações. Aqui ele colocou no campo de futebol, mas eu posso pôr, dentre outras atividades esportivas, como o vôlei, como o basquete, né? Que tem uma quadra semelhante, né? Com um tamanho menor, mas que eu posso usar aí uma situação bem semelhante para a gente conseguir fazer analogias, né? Entre graus e radianos. Então, nessa aula, o que a gente viu? Que conhecemos o círculo trigonométrico, realizamos essas conversões que são super importantes das unidades, né, de medidas de ângulos. Então, lembrando sempre, né, importantíssimo você estar sempre anotado, colocar em destaque, para que lá rapidamente no seu caderno você encontre que π radianos é igual a 180 graus. Que o nosso círculo trigonométrico, ele é formado por 4 quadrantes, aonde dentro desses quadrantes nós temos as extremidades de 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270 e de 270 a 360 graus. E também podemos usar também a mesma forma em radianos, então tanto em graus quanto em radianos. Então, espero que vocês tenham gostado, anotado, feito os exercícios e até a próxima aula, gente!